Na última ministração, inclusive eu bati o recorde esse ano, ministrei 2 vezes, né? Eu abri em Hebreus, um dos versículos que eu pedi para vocês abrirem foi em Hebreus 12, né? Queria abrir lá rapidinho, só para fazer uma breve recapitulagem aqui, se é que essa é a palavra certa. E Hebreus 12, 1 diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aí o versículo 3, que foi o versículo-chave, diz: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo nos vossos ânimos. Então, estava dizendo que o autor de Hebreus, que não diz aqui quem é o autor de Hebreus, mas todo mundo imagina que seja... Paulo seria o principal suspeito, né, pela forma como é escrito o livro de Hebreus. Então, ele fala para você considerar aquilo que Jesus fez, para você não desfalecer nos seus ânimos, para você não desanimar. Então, digamos que nós pega essa palavra e, beleza, Paulo, eu estou aqui, não desanimei. Tal. Só que isso não é o suficiente. Você estar aqui na igreja animado, motivado, não é o suficiente. Não, eu estou vindo agora, todos os cultos. Às vezes eu chego atrasado, mas se eu for comparar com o que eu estava vivendo antes, já teve um progresso muito grande. Mas ainda não é o suficiente. Isso aí seria o básico do básico para você começar a agradar a Deus. Eu creio nisso. Você não desanimar. Como é que você vai fazer uma coisa para o Senhor desanimado? Quando nós estamos desanimados, nós não consideramos aquilo que Jesus fez na cruz. Ah, mas eu estou na obra, mas você está desanimado. Ele não está falando para você não sair da obra. Ele está falando para você não desanimar, porque você não desanimando, você considera aquilo que Jesus fez. Você pode estar na igreja totalmente desanimado, totalmente desmotivado. E estando dessa forma, o fato de você estar vindo para a igreja não significa que você está agradando a Deus. Porque o básico do básico é você estar motivado, animado. E o que seria essa motivação? Não é alegrinho, mas é consciente daquilo que Jesus fez por você, consciente de quem Jesus sempre foi, de quem Jesus é e de quem Jesus sempre será. Isso na nossa mente, no nosso coração, sempre vai trazer uma grande motivação de estarmos aqui, aquilo que nos movimenta por estarmos aqui nesse lugar. Ok? Então esse seria o princípio. Vou pedir a vocês para abrir em Romanos, capítulo 12. Para eu dar continuidade a partir de agora àquela ministração. Capítulo 12, versículo 1. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu já li esse versículo várias vezes, mas por várias vezes eu interpretei esse versículo da forma errada. Logo pelo começo dele, ele está falando assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Na minha ignorância eu entendi assim: vou pedir por vocês a Deus, pela compaixão dele. Mas ele não está falando isso. Ele está falando outra coisa. Rogo-vos. Ele está falando com pessoas. Paulo, aqui já é Paulo falando. Ele está falando com pessoas. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus. Aí eu vi lá no compaixão, no dicionário, ó, sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outro, acompanhado do desejo de minorar-la. Participação espiritual na infidelidade alheia que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Deixa eu traduzir para vocês, né? Sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outro. Ou seja, qual era a tragédia pessoal de outro, ou melhor, a nossa? Irmos para o inferno.
Deus teve compaixão de nós. Amém? Nós não vamos mais para o inferno por causa da compaixão dele. Aí Paulo está falando assim, ó: eu rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo vivo, santo e agradável a Deus, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele está falando, em outras palavras, amados, lembra da compaixão de Deus, aquilo que Jesus fez por vocês, para que a partir de agora vocês não vivam uma vida comum. Para que vocês não vivam apenas uma vida animada, uma vida motivada, mas uma vida de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É isso que Paulo está falando. Eu rogo-vos pela compaixão de Deus. Lembra da compaixão de Deus? Lembra, ele está falando isso. É isso que Paulo está falando. Lembra da compaixão de Deus? Lembra daquilo que Jesus fez de você? Lembra que Jesus, ele era Deus, ele abriu mão de toda a sua glória para habitar no meio de nós, e ele se fez carne. Lembra que Jesus veio para os seus e os seus não receberam? Lembra que ele morreu a morte de cruz, foi fiel até a morte? Lembra que ele não conheceu o pecado? Lembra que na cruz ele virou para Deus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem? Lembra que ele falou para um pecador, e que aquele pecador representava até nós, que digo que ainda hoje, por causa do arrependimento do pecador, estarás comigo no paraíso? Lembra dessa compaixão? Então eu rogo-vos, eu peço a vocês, Paulo está falando isso, eu peço a vocês que, após vocês lembrarem disso e considerar isso no seu coração, apresenta o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é um culto racional. Isso é você raciocinar, isso é você imaginar, isso é você querer servir ao Senhor como ele merece ser servido. Eu imagino que Paulo naquela época já estava vendo, estou falando naquela época, tá, amados? Já estava vendo crente chegando atrasado no culto. Eu imagino que Paulo naquela época já estava vendo crente que não estava dizimando, crente que não queria participar do evangelismo, né? Eu já imagino naquela época que Paulo já estava vendo crente que não queria visitar lá a tenda dos enfermos. Naquela época não tinha hospital, devia ser uma tenda. Ou então lá o lugar onde os leprosos ficavam. Ali via aqueles crentes agindo daquela forma, né? Marcando ensaio, por exemplo, às 4 horas da tarde, chegando 4h30, chegando 5 horas. Ou marcando ensaio, né, lá da ministração lá dos alaúdes, símbolos. Símbolos são pratos, adufes, que são tambores, os ensaios lá dos instrumentos, às 4 e o povo chegando às 5, né? Eu imagino que Paulo já estava vendo, porque para ele falar assim: eu rogo-vos, amados, para que vocês, pela compaixão de Deus, aquela compaixão de Deus que vocês tiveram na sua vida, eu rogo-vos para que vocês, após entenderem isso, que isso foi muito precioso para Deus, vocês apresentem o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Para que vocês agora vivam uma vida de sacrifício. Você vai sacrificar algo que vocês gostam de fazer. Vocês vão sacrificar aquilo que vocês acostumavam a fazer naquele horário, para fazer para o Senhor. Vocês não vão fazer mais aquilo que pertence ao Senhor, a vocês, aquilo que pertence a vocês. Vocês vão enfiar a faca, vão sacrificar. Vão matar aquela tua vontade de fazer aquilo que você não fazia, e você vai fazer para o Senhor. E o que você for fazer para o Senhor, né, eu vou dar uma deixa aqui como Davi. Queria que vocês abrissem lá em 1 Crônicas, capítulo 21. Davi já entendia isso antes de Paulo falar. Até porque o Paulo não era da época de Davi. Mas Davi já entendia isso muito bem. Davi era um homem já que tinha uma adoração no seu coração, uma consciência de quem era Deus muito tremenda. Eu vou ler o texto a partir do... Deixa eu ver o que eu separei aqui. A partir do versículo 20.
1 Crônicas, capítulo 21, a partir do versículo 20. E virando-se Ornã, viu o anjo, e esconderam com ele os seus 4 filhos, e Ornã estava trilhando o trigo. E Davi veio a Ornã, e olhou Ornã, e viu a Davi. E saiu da eira, e se prostrou-se perante Davi com o rosto em terra. E disse Davi a Ornã: dá-me este lugar da eira, para edificar nele um altar ao Senhor. Dá-mo pelo seu valor, para que cesse este castigo sobre o povo. Se for lido aqui, desde o versículo 1, existia um castigo de Deus sobre o povo. Satanás tinha influenciado o coração de Davi para fazer contagem do povo de Israel, e Davi o fez, e isso trouxe maldição sobre o povo. Então Davi tinha que fazer um holocausto, fazer um sacrifício ao Senhor, pedindo misericórdia ao Senhor para que cessasse uma praga que estava vindo sobre o povo. Porque Davi escolheu cair 3 dias na mão do Deus vivo, né, do que cair na mão dos inimigos, do que vinha peste sobre o povo. Então, no versículo 22, e disse Davi a Ornã: dá-me este lugar à eira, para edificar nele um altar ao Senhor. Dá-mo pelo seu valor, para que este cesse, para que cesse este castigo sobre o povo. Então disse Ornã a Davi: toma-o para ti e faça ao rei. Meu senhor, dela o que parecer bem aos teus olhos. Eis que dou os bois para o holocausto, e os trigos para a lenha, trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares, tudo dou. Isso foi Ornã falando. Ornã falou que ia dar terra, ia dar o boi, ia dar os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares. E disse Davi a Ornã: não, antes, pelo seu valor eu quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. Em outras versões, diz que eu não vou oferecer ao Senhor algo que não me custe nada. Ou seja, Davi foi a Ornã: olha, me dá essa terra aqui que eu quero oferecer ao Senhor neste lugar um holocausto. Pelo seu custo, quanto é que ela custa? Quanto é que é essa terra? Ornã, a Bíblia fala que Ornã se postou com seu rosto em terra diante de Davi. Davi era o rei. Não, Davi, leva a terra, leva o boi, leva os trilhos, leva o trigo para a cevada, leva tudo que parecer bem aos seus olhos. Eu também faria isso se o rei estivesse diante de mim, né? Se o rei estivesse diante dos meus olhos, eu ia fazer isso. Não, leva tudo, é tudo teu. Davi: não, vou te pagar pelo seu preço, não quero nada de gasto para o Senhor, porque eu não quero dar ao Senhor. Aí Davi entra com aquela frase, né, que nos constrange: eu não vou dar ao Senhor algo que não me custe nada. Aí eu te faço uma pergunta: a vida que nós temos vivido diante do Senhor e fazendo a obra do Senhor, não tem nos custado nada? Se você chegar a essa conclusão: não tem me custado nada, então está pegando, porque alguma coisa vai custar, amado. Porque Jesus morreu por nós, agora é necessário que eu e você morramos por Ele. Que a vida que agora você viva na carne, você viva na fé do Filho de Deus, que te amou e se entregou por você. Isso é o que Deus quer de nós, que vivamos uma vida de sacrifício ao Senhor, abrindo mão daquilo que nós estamos acostumados a fazer, aquilo que nos dá prazer, aquilo que nos traz alegria, para fazer com que aquilo venha trazer alegria ao Senhor. Procure sempre fazer no seu coração algo que te custe alguma coisa, porque algo que não te custa nada, o que adianta? Quantas vezes eu já ouvi pessoas falarem, não foi uma, não: para o Senhor tá bom. Você já ouviu isso? Ouviu? Não, para o Senhor tá bom. A última vez que eu vi isso, eu estava aqui, né? Tinha uma pessoa no coral, não vou falar o nome, Precioso do Senhor ou Preciosa do Senhor. E
Não, 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 para o Senhor tá bom. Eu falei, opa, peraí. Pegou, agora você pegou. É para o Senhor? Isso tá bom? Não, não tá bom. Se for para mim, tá bom. Aceito, valeu. Estou feliz com você. Mas para o Senhor, tem certeza que você falou para o Senhor? Não, então o padrão é altíssimo. Abre Salmo 150 para nós terminarmos, irmão. Salmo 150 diz assim: esse é o segundo capítulo da Bíblia que eu mais gosto, tá? Confessar aqui para vocês. O primeiro é Hebreus 12. O segundo é o Salmo 150. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua muita grandeza. Pegou. Agora pegou. Louvai-o conforme a excelência da sua muita grandeza. Como que a gente vai fazer isso? Já parou para imaginar? Você tem que louvar o Senhor conforme a excelência da sua muita grandeza. Não está falando da sua, está falando da grandeza de vocês, está falando da grandeza do Senhor. Louvai ao Senhor, aí você fica assim, ó. Louvai o Senhor conforme a excelência da sua muita grandeza. Como é isso? Não vai entrar na nossa cabeça, mano. Para você louvar conforme a excelência da muita grandeza de Deus, você tem que saber a grandeza de Deus. Aí Paulo nos ajuda. Apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Que esse é o nosso culto racional. É a única maneira que você pode raciocinar. Porque você imaginar conforme a excelência da muita grandeza, você não consegue raciocinar. Porque você nunca vai chegar a entender a grandeza de Deus. É muita coisa para entrar numa cabecinha dessa aqui. É muita coisa. Entende isso? Então tudo que você for fazer ao Senhor, você tem que entender, você tem que imaginar se aquilo está te custando alguma coisa. Está te sobrando? Como eu ouvi a última vez, mas foi várias vezes. Não, para o Senhor tá bom. Não. O padrão de Deus é conforme a excelência da sua muita grandeza. Esse é o padrão de Deus. Não pode fazer, para o Senhor tá bom. Você tá tratando o Senhor como um indigente. Vamos dizer assim. Sabe aquele cara que morre e ninguém conhece, e é enterrado, tem duas pessoas no enterro dele, que são os coveiros que estão carregando? Você está tratando ele, não, para o Senhor tá bom. Mas você está falando assim, ó, com um sorriso no rosto. O Senhor está bom. O Senhor está com um sorriso no rosto. Mas não está bom. Porque o padrão de Deus não é para o Senhor tá bom. O padrão de Deus é louvai o Senhor conforme a excelência da sua muita grandeza. Esse é o padrão. Pegou para a gente, amor. Pegou para a gente. Quando falou conforme. Se ele falasse assim, louvai o Senhor. E a excelência da sua muita grandeza é maravilhosa. Mas você tem que interpretar o texto. Louvai o Senhor conforme. Se eu e você não estivermos louvando no nosso coração, adorando e servindo a Ele, conforme a grandeza do Senhor, está pegando. Amém? Amém? Espero que vocês tenham recebido essa palavra no coração e vocês sejam desafiados. Toda vez que vocês forem fazer algo, quando eu falo vocês, lógico que eu estou junto aqui, nós, ao Senhor, aquilo venha nos custar alguma coisa. Aquilo venha estar sempre banhado de um padrão de conforme a excelência da sua muita grandeza. Aquilo venha sempre estar sendo um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Porque se não for assim, você e eu não iremos fazer a diferença para o Senhor. Não iremos fazer a diferença para o Senhor. Entende? Temos que fazer a diferença. Deus, que filho amado. Esse é o meu filho amado em quem me compraz. Deus tem que olhar para a gente e fazer. Deus falou isso de Jesus, mas isso não é. Deus pode falar isso da gente também. Nós somos filhos dele. Falou de Jesus porque Jesus era o filho dele. Nós somos filhos também. Esse é o meu filho amado em quem me compraz. Em quem tenho prazer, em que quando eu olho eu tenho alegria, e meu coração se exulta quando eu olho para Ele. Você tem que tirar essa frase do coração de Deus. Esse é o meu filho amado em quem me compraz. Eu desafio você a tirar nesse ano de 2015, todos os dias. Quando você for orar e quando Deus falar contigo, oi filho amado em quem me compraz. Eu desafio você
ter uma vida assim. Amém? A palavra do Senhor, amados, em nome de Jesus.